2026 e o ano do cavalo de fogo tá aí batendo na porta. Será que você está preparado? Então, vamos falar um pouco sobre o que vai acontecer nesse ano, né? Quais são realmente as características principais. Uma coisa que eu prezo muito quando a gente fala da astrologia chinesa e na medicina chinesa também, é que a gente consiga pensar em poucas informações, mas informações que você vai poder refletir, usar, pensar durante o ano inteiro. A medicina chinesa parte muito desse princípio. É uma coisa simples que você consegue ir se aprofundando dentro daquilo para que você possa encontrar as respostas dentro de você. Beleza? Então, para a gente falar um pouco mais do ano do cavalo, hoje estou até aqui com minha parceira, a Maju, que está aqui do outro lado da câmera, para que essa conversa possa ficar um pouco mais fluida também. Tá? Então, iniciando, o que é a energia do cavalo? Né? O que representa essa força, de modo geral, para as características principais do ano? Então, uma coisa que você vai ouvir bastante é assim, que é um ano que você precisa ter coragem, que você tem uma energia expansiva, uma força de ação. Então, beleza. Então, vamos entender um pouquinho mais como é que a gente consegue se aprofundar nesse entendimento, né? Para a gente entender como é que a gente vai usar essa energia. Tá? Então, quando a gente fala do cavalo, a gente está falando de uma energia que na astrologia chinesa é como se ela representasse assim, tipo, o pico do verão. Então, ela é quando a energia chega no pico, no ápice do negócio. Sabe? Então, aquela energia que vem, né, galgando, vem transmutando pelos anos que vão se passando, pelos signos. Quando chega no ano do cavalo, isso representa um ápice de transformação. Tá? E é importante a gente lembrar que esse significado tem a ver também com o conseguir concretizar. É aquele transformar para, tipo, vamos concretizar finalmente essas coisas, trazer realmente para a matéria, porque senão a energia fica assim, tá, ação tem vários anos que tem ação também, que são muito voltados para a ação. Mas então o cavalo, por chegar nesse pico de transformação, saindo, né, da energia da serpente, que é o ano que a gente está finalizando, ele diz um pouco mais isso para a gente. Tá? Então, isso é uma forma da gente conseguir relacionar um pouco mais o cavalo. Então, sim, energias de coragem, de ação, vão ser muito realmente requisitadas nesse ano do cavalo. Tá? E uma coisa que, quando a gente fala do cavalo, é importante lembrar, né, para uma força que vai ser muito necessária, é a gente lembrar da ousadia. Então, essa energia de ousar. Então, o que difere isso quando a gente fala de agir, de ousar, por exemplo? Quando você pega o ano 2024 do Dragão, por exemplo, é um ano que falava muito pra gente assim, você tem que agir. Então, beleza, vai lá, faz com o que você tem na mão. Então, você chega no cavalo, também tem isso, né? Então, você fala, como é que a gente traz essa diferença? No ousar, por exemplo, é uma coisa que você encontra essa diferença. O dragão, ele falava muito mais para você, age com o que você tem na mão aí, entendeu? O cavalo, ele vai falar assim, então você quer realizar isso aqui? Então vamos lá, vamos iniciar essa parada aqui, vamos fazer mesmo. Então, com essa pitada de coragem. Com essa pitada de coragem, encontre os caminhos novos, mas assim, com bastante ação. E saiba para onde você está direcionando o seu movimento. Com certeza. Com certeza. Então, o cavalo, no nosso corpo, que é uma relação que a gente faz com a medicina chinesa, é representado pelo nosso órgão do coração, certo? Então, quando a gente fala isso, o que a gente pode relacionar com isso? Que no ano do cavalo existe uma influência um pouco mais forte, um estímulo um pouco mais forte no coração. Tá? Então, as características físicas, fisiológicas, psíquicas, que são a parte relacionada às emoções e comportamentos, que o coração cuida e produz e organiza, no ano do cavalo elas recebem um estímulo maior, elas recebem uma intensidade maior. Tá? E o que significa o coração, então, né, nesse aspecto? O coração, para a medicina chinesa, é a mente. O coração e a mente são a mesma estrutura. Então, quando a gente está falando da mente, nós estamos falando dessa capacidade de comandar, essa capacidade de encontrar uma organização adequada. E na força do cavalo, a gente vê uma força que pulsa muito para esse ano de ritmo, de encontrar o ritmo para fazer as coisas.
Então é um ano que vai pedir muita ação mesmo, assim, pra gente. Mas se a gente também não souber dar aquele respiro, se esgota rapidamente. Então a ansiedade, esse ano aqui, ela vai lá para a estratosfera mesmo. Nossa. Entendeu? Pode ter certeza. Segura. Porque o ano do cavalo pede, né? Então vamos, vai, age, então vamos lá. E o cavalo, ele é apaixonado. É o coração. Então essa força de tipo, não, vamos lá. Então encontrar mesmo esse entusiasmo, essa força de fazer, no cavalo, meu, o negócio fica grande. Se é uma coisa que você realmente quer fazer, quer se dedicar e tem paixão por aquilo, no cavalo, ele vai te favorecer a isso. Por isso que a ansiedade e essas questões de confusão mental podem aumentar mais ainda também nesse ano. E tem a força da alegria também, né? Associada ao coração. Tem a força da alegria, né? Que, como que a gente relaciona isso? A alegria é uma emoção produzida pelo coração, né? Que, naturalmente, não é à toa, né? Faz uma relação muito forte com a própria energia do cavalo por si só. Né? Eu não falei para vocês que o cavalo representa esse pico, né, do verão, esse pico do exaltar, o transbordar. Então, quando a gente fala disso, então o cavalo ele traz essa energia. E é óbvio que isso está ligado com a alegria. Porque para você transbordar, para você poder fazer as coisas, você tem que estar feliz. Encontrar o que te traz alegria também, né? Encontrar o que te traz alegria e sustentar a força da alegria para fazer o que você quer esse ano. Isso é uma coisa importante. Já tá meio desesperado, não sabe o que vai fazer, não sei o que, meu, fica alegre. Fica feliz. Isso é uma medicina muito antiga, inclusive, né? Vários povos, né, falam disso, né? Etnias indígenas, né? Ah, não sei o que, fica alegre. Fica feliz, vai dançar, Chama vai cantar, alegria. chama alegria. Né? Os Ruricuim mesmo, etnia Ruricuim, meu, é os que mais falam sobre isso. É só alegria, Thiago. Vamos pra cima. Né? Então, a estrada é uma medicina mesmo, ancestral, né? Então, e a alegria comanda, né, a organização da mente. Então, esse é um aspecto muito, um detalhe, assim, fino, que pode fazer toda a diferença para tudo que você vai fazer no ano. Certo? E se eu fosse resumir um insight muito forte que eu tive no ano do cavalo, pegando esse gancho do que eu falei no começo do vídeo para vocês, de que poucas coisas, mas para que a gente possa tentar usar, usufruir, pensar mesmo sobre aquilo, debater sobre essas coisas, para que você possa ir encontrando as respostas ao longo do dia a dia. Grava essa frase: o cavalo favorece o movimento. Então, se você está com aquela coisa meio travada, não sabe como é que é, não vai fazer... Dá o primeiro passo. Faz ali, porque o cavalo ele tem uma força de favorecer o movimento acima da média. É isso que são nesses detalhes que a gente pega a diferença de um ano, por exemplo, de muito movimento, que nem o do dragão. Por exemplo, você vai ver outros aspectos do movimento. Ou do tigre, que também teve, que foi em 2022. Beleza. Mas o cavalo, ele favorece o movimento. O cavalo, ele é a própria força do movimento no sentido do pulsar, de encontrar o ritmo, de encontrar, né, essa exuberância naquilo que você faz. Esse pico, essa alegria, essa beleza. Então, né, faz o movimento que o cavalo vai tender a favorecer os movimentos que você está fazendo. E o cavalo, ele tá em qual das tríades mesmo? Qual das tríades? É. Então é assim, quando a gente fala da astrologia chinesa, então, só pegando esse gancho para quem talvez ainda não conheça, a gente tem o que a gente chama de parceiros de viagem na astrologia chinesa. Então, esses parceiros de viagem são formados por tríades dentro dos 12 signos. E a do cavalo é o cavalo, o tigre e o cão, tá? Que formam aí Os protetores. Os protetores, chamados de protetores. Tem uma energia, de fato, de proteção, no sentido dessa paixão mesmo, assim, né? Tipo, de uma capacidade de magnetismo, de liderança muito forte. É uma força dessa tríade, né? De cuidado também, né? De cuidado também, porque é isso, essa energia tipo, da paixão, né? Do se apaixonar, né? Tipo, então, isso se transborda pelo magnetismo, né? Tá? Então, o cavalo, ele tem essas características, né? Muito rápido naquilo que faz e pede para que a gente seja rápido. Por isso, tem que tomar cuidado para não cair numa ansiedade cair na ansiedade você não percebe
ou percebe, mas finge que não percebe porque é normal, porque é comum, e isso pode começar a te gerar uma série de problemas mentais por uma coisa pequena. Então, tem que agir de fato, tem que ter essa direção, mas tem que tomar esse cuidado para não só realmente não cair ali com tudo, né? Eu fiquei pensando também no fôlego para manter esse ritmo que o cavalo traz também, né? Onde a gente encontra o fôlego, talvez seja na alegria, né? Encontrar o fôlego na alegria para conseguir marcar o ritmo desse movimento que o cavalo favorece. Eu diria na alegria e no convívio social, né? Porque o cavalo, diferente do ano da serpente, que a gente está finalizando, o cavalo esse ano começa 17 de fevereiro, tá, gente? De 2026. Então, diferente do ano da serpente, né, que é muito mais delicada, minuciosa, aquela coisa que é um mistério, né? O cavalo, ele abre essas portas de novo. Então, não tem como você falar de alegria sem pensar num bom convívio social, né? Então, o cavalo traz essa força desse magnetismo, desse convívio, né, para todos nós, assim. Então, aumenta bastante essa capacidade. E quando eu penso na energia do cavalo, me vem muito a palavra horizonte. E eu acho que é criar novos horizontes, né, para as nossas vidas, conhecer novas pessoas, novos lugares, né, estar em novas paisagens, se propor a estar, né? Exatamente, né? Eu não sei falar muito sobre isso, mas inclusive na astrologia, no ciclo da astrologia, dizem que é o ano 1, né? A gente tá entrando agora, né? Então, essa força, né, dos projetos realmente se realizarem, se fazerem também, é isso que você falou, né? Novos horizontes, então é uma coisa que casa muito. Sempre vocês vão encontrar as informações, assim, se conversando, né? De uma dá um filosofia, pontapé e galopa. Vai pra cima, vai pra cima, né? Então, acho que aqui, gente, a gente resume muito bem vários pontos importantes do ano do cavalo. Então, é óbvio, né, que com tudo que a gente falou aqui, se você viu que alguma coisa faz sentido para você, para aquela pessoa mais próxima de você também ali, que você sabe que vai curtir essa informação, né? Então, já compartilha com ela também, se inscreve aqui no canal, para que a gente possa construir esse movimento aqui com a medicina oriental juntos. Fechou? Um grande abraço.